dia. Hoje nós vamos estar dando início à nossa segunda aula, que é Mente Convertida. Mas antes de eu falar desse tema, eu quero recapitular o que nós aprendemos sobre Você Entendeu? E se você entendeu, né, vai ficar gravado na sua mente, acredito eu, de tanto, né, eu falar todos os vídeos. Você entendeu? Você entendeu? Entendeu o quê? O propósito, o sacrifício da cruz, né, que tudo que Jesus fez, toda a sua trajetória foi para nos salvar, pelo seu imenso amor, como diz lá, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo que nele crê tem a vida eterna. Então, nós que cremos que nós que não temos mais vida sem Cristo, não podemos viver sem Ele, que Ele é tudo para nós, que nós necessitamos da presença dele na nossa vida, nós cremos, então nós temos a vida eterna. Então, para finalizar, para fechar isso, né, na sua mente, claro que se você no decorrer tiver dúvidas nesse tema, não é porque nós estamos na segunda aula que você não vai poder tirar dúvidas, perguntar sobre a primeira aula, isso sem problemas, porque a sua apostila já deve estar chegando, né, ou deve ter chegado, não sei como é que vai ser, né, quando tiver já você assistindo o vídeo, se você já vai estar com a sua apostila em mãos. Então, quando você ler a sua apostila, com certeza deve surgir algumas dúvidas, né, algumas referências que você queira perguntar, e você pode ficar à vontade para tirar dúvidas e perguntar, né, porque nós estamos na aula 2, que a gente não pode tirar dúvidas da aula 1, sem problemas, tá? E a salvação, ela se concretiza quando o homem entende, né, que Deus deu seu único filho por amor, né, por amor à humanidade, não foi por amor a A ou B, foi por amor a todos. Então, quando o ser humano, quando o homem, ele acredita, ele entende que foi esse sacrifício para salvá-lo, ele alcança a vida eterna e a vida com abundância, alcança a salvação. Então, a salvação ela é efetuada pela morte, né? Quando Jesus morre na cruz, que ele é crucificado, ele é maltratado, acontece todas aquelas coisas que você já sabe que aconteceu com ele, que foi muito além, que aí a gente só tem uma visão superficial, mas ele sentiu, né, na pele tudo o que aconteceu. Então, ele levou nossos pecados e ali nós alcançamos a salvação. Pela morte de Jesus na cruz, pela crucificação, nós alcançamos a salvação, nossos pecados são perdoados. Então, isso é a prova de que do grande amor de Deus que ele tem por nós. Então, nós temos que lembrar, reconhecer, crer e entender todos os dias, não só nesse período de aula, não só quando chegar a Semana Santa, mas todos os dias lembrar desse grandioso sacrifício e crer, né? Crer, que o principal é você acreditar, é crer que ele fez tudo isso por amor a mim e a você. E pra gente fechar, né, esse tema, vamos lá em 1 Pedro 3,18. Vamos só para finalizar isso aqui, para a gente entrar na nossa aula de hoje, que é a aula 2, Mente Convertida. Então, vamos lá, 1 Pedro 3,18, que diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Vou ler aqui o 17 também. Porque é melhor que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Então, ele, né, padeceu para que nós estivéssemos aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que não, nada que nós façamos é tão grande que não que seja maior do que uma crucificação, de uma morte dessa maneira, e de tudo que ele passou, não só a morte de cruz, mas as traições, as pessoas negaram ele foi abandonado. Então, tudo isso que ele passou, né, não é nada, não tem nada maior que isso que a gente não possa fazer por amor a ele. Né? Não há nada que nós não possamos renunciar por amor a ele. Então, aqui ele já fez, né,
cumpriu o propósito dele, desse sacrifício na cruz para nos salvar. Então não há nada que nós não possamos fazer que vai ser do outro mundo, uma coisa que eu não posso fazer, não posso negar. Não, tem como a gente renunciar por amor a ele, tem como a gente negar, tem como a gente dizer não, tem como a gente dar uma melhorada, né, por amor a ele. Então, hoje nós vamos finalizar, né, esse tema, você entendeu? Espero que você realmente tenha entendido, esteja lembrando desse sacrifício, que foi por amor a mim, a você. E você não foi lá na frente só à toa, você foi lá na frente porque você creu que ele morreu, né, por amor a você, para te resgatar, para te transformar, né, que foi uma operação de resgate que Jesus, né, veio, que Deus enviou o seu filho para que nós estivéssemos aqui hoje. Então, espero que você tenha entendido, mas também se você não entendeu, você manda mensagem, pode tirar essa dúvida. Eu não quero que você fique com dúvida. O objetivo é que você aprenda. E quando nós aprendemos, nós entendemos, nós vamos o quê? Avançar, vamos deslanchar, né? Porque você tem que avançar. Então, quando você não entende e você não fala, cria um bloqueio. E aí você não avança. Você precisa entender, você precisa crer. Que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que é a palavra de Deus, isso está escrito na Bíblia. Então você precisa ouvir e entender. Então, se você está tendo dificuldade de algum entendimento, você fala para a gente poder te ajudar de alguma forma para que você entenda a palavra de Deus, tá? Então vamos lá para a aula de hoje, que é segunda aula, mente convertida. É engraçado falar mente convertida, mas não é eu que me converto? Sim, mas você tem que entender que a mente tem que o quê? Ser convertida. Você tem que trabalhar na sua mente. Porque tudo começa na nossa cabeça, na mente. Tudo que começa é aqui, não é outras coisas não, externa, não é a sua mente. Então você precisa converter a sua mente, né? Outrora a gente já viveu 20, 30 anos com uma maneira de pensar. Agora estamos vindo para Cristo, estamos aprendendo, né, a modificar, substituir os pensamentos, substituir a forma de pensar. Nós estamos aprendendo. Então nós precisamos o quê? Separar isso, porque muitas pessoas elas se convertem pela emoção. O que é isso? É uma conversão emocional, não é uma conversão mental. Por isso que a nossa primeira aula foi saber se você entendeu o propósito do sacrifício da cruz. Porque muitas das vezes as pessoas vão lá na frente, elas levantam sua mão, mas elas estão emocionadas pelo mover, pelo louvor, pelo ambiente. Às vezes tem um parente falando ali, vai lá, aceita e tal. Então ela tá movida por aquilo ali. Então foi o emocional. Mas ela não entendeu quem é Jesus, o que Jesus fez por ela, por que ela tá ali, o que Jesus pode fazer e tal. Ela não entende. Simplesmente ela foi convertida emocionalmente. Então a gente vai o quê? Trabalhar para isso, para ver a conversão mental. Por isso que nós precisamos entender. Então, se eu fui convertido emocionalmente, eu vou aprender agora que eu sou agora convertido pela minha mente. A minha mente foi convertida porque eu entendi. Não foi só uma emoção, não foi só um louvor que eu gostei, não é porque tem um parente meu ali, não. É porque eu entendi que Jesus morreu por mim para me salvar, para que eu tenha uma vida com abundância, e eu não quero mais viver uma vida de pecado, eu me arrependo, eu quero agora viver uma vida com Cristo. Eu quero ter a minha vida transformada. Cansei daquela vida que vivia, cansei de tudo de errado que eu já fiz, que eu passei, decepções. Então eu quero uma vida de transformação com Cristo. Eu quero servir a Cristo. A vida aqui fora no mundo não tem nada para me oferecer. Eu estou reconhecendo que Jesus morreu para me salvar. Então isso, você está o quê? Transformando a sua mente. Então a sua conversão agora não é por emocional, por algum parente, ou porque você ouviu um louvor bonito, ou porque você está precisando de uma porta de emprego, ou porque você está com algum problema de saúde. Não, não é isso que está fazendo você se converter. É a sua mente agora está sendo convertida. Então isso é muito interessante a gente aprender, porque muitas das vezes as pessoas vêm com outras motivações, como eu já falei em outras aulas. Elas vêm com outras motivações para a igreja.
Elas vêm porque estão precisando de um bom emprego, porque estão precisando de uma cura, ou porque tem um parente muito querido ali, ou porque ela gosta muito daquele louvor, gosta muito daquele ambiente, mas ela vem por essas motivações. Então, quando ela consegue, por exemplo, ela veio atrás de um emprego, tá uma porta, o Senhor abençoou e ela conseguiu. Aí ela não volta mais, acontece muito isso. Às vezes a pessoa não volta nem para agradecer. Ou às vezes ela está na igreja e o que ela tanto quer, que ela veio, a motivação dela foi esse emprego e ela não conseguiu, ela desanima e sai. Então, porque ela veio com outras motivações, são motivações o quê? Emocionais. Ela está ligada a outras coisas, não é o propósito do sacrifício. Ela não está vindo para Cristo porque ela quer uma nova vida, porque ela quer nascer de novo, porque ela reconhece que Cristo morreu por ela, deu a vida para ela ser salva. Ela não está reconhecendo isso, ela não veio por essa motivação, que ela quer seguir a Cristo, ela quer cumprir o propósito, ela não veio. Então qualquer coisa que aconteça vai tirar ela do propósito, vai tirar ela da presença. Ou ela vai desanimar, vai enfraquecer, ou ela vai conseguir a bênção e vai embora. Por quê? Porque ela está com motivações emocionais. Ela não está, a mente não está convertida. É só o emocional. Então nós estamos hoje aprendendo que não adianta a gente estar só com a parte emocional. Nós não precisamos, né? Não podemos estar só convertido emocionalmente. A gente tem convertido mental. A mente também tem que estar convertida, não só o emocional. A gente tem que separar isso. A conversão emocional da conversão mental. A gente tem que separar. Não podemos estar motivados só por emoções. Nós temos que estar motivados pelo propósito original, que é estarmos ali na presença salvos. Então vamos ler a primeira referência, Romanos 12, hoje. Vamos ler Romanos 12. Para a gente entender mais um pouquinho sobre isso aqui. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que essa palavra quer dizer aqui? Que é o vosso culto racional. É o que a mente, né? Nós temos que estar o quê? Com a mente convertida, ok? Racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformai-vos. Não é mudar, é transformar. Cristo veio para nos transformar, né? Aquilo que as pessoas falavam que você não conseguia nada, que você era um derrotado, ele veio para te transformar. Aquilo que você achava que era impossível para você, que as pessoas falavam que você não ia conquistar, que você não ia largar a bebida, nunca ia largar a prostituição, ou qualquer outra coisa, não sei, que você fazia, as pessoas não davam nada por você. E Cristo veio o quê? Para te transformar. Então aqui vem falando, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, pela renovação do vosso entendimento. É o quê? Mente. É uma mente transformada. Não é transformação de você botar uma Bíblia debaixo do braço, um terno, uma gravata, um saião, um coque. Não é isso. Não é isso que está falando. Transformação da mente. Tem que transformar a mente, renovação do vosso entendimento, renovar o entendimento. Porque nós vínhamos com uma vida lá da mamãe, do papai, uma vida o quê? Né? Nós tínhamos uma forma de entendimento. Então agora nós vamos ter que renovar esse entendimento com Cristo, para viver o quê? De acordo com Cristo, de acordo com a palavra. Então nós precisamos renovar o nosso entendimento. Aí aqui vem falando, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não só quando houver essa renovação do nosso pensamento, da nossa mente, que nós vamos experimentar o que Cristo tem para nós.
Então, enquanto nossa mente não for convertida, enquanto nós não mudarmos a nossa maneira de pensar, né, nosso entendimento, né, não se abrir, a gente não vai experimentar, né, a vontade de Deus, o que Deus tem para nós, a vida com abundância em Deus. Porque nós precisamos o quê? Renovar a nossa mente. Precisamos o quê? Estar aberto ao ensino, ao aprendizado. Renovar a mente, né? Eu pensava de uma coisa, mas eu penso isso e ponto final. Não, não é ponto final. Agora você está em Cristo, então você tem que estar aberto, né, ao ensino, tem que estar aberto ao aprendizado, o que a palavra te diz. Não é o que você aprendeu a vida toda, que você acha que vai ser assim eternamente. Não. Agora você tem que estar aberto, disposto a aprender. Abrir seu coração para aprendizado, sua mente para aprendizado. Porque às vezes a palavra nos confronta. Às vezes a gente ouve uma palavra, mas a gente, não, isso não é pra mim não, não aceito. Não, mas aí você tem que estar aberto para o aprendizado, aberto, porque a palavra vai confrontar mesmo, né? Você não vai ouvir sempre aquilo que vai alegrar, eu tô muito feliz que falou pra mim, não. Às vezes você vai ouvir algo que vai confrontar com você mesmo. Pra quê? Pra que haja mudança. Pra você veja que aquilo não é legal, que agora você tem que consertar suas veredas. Mas isso é o que? É a renovação do entendimento. Então é muito importante que a pessoa esteja aberta para aprender, para renovar o seu pensamento. Não fique com aquilo, não, eu aprendi assim, vai ser assim até eu morrer. Eu nasci assim, vou ser assim até eu morrer e ponto final. Não, com Cristo é renovação. Aqui está falando renovação. Então, vamos ler de novo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do nosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que nós precisamos? Renovar o nosso entendimento. A Bíblia está falando que precisamos renovar. Então, se precisamos renovar, é porque algo que nós pensávamos, atitudes, mente, o que estava na nossa mente, não era algo que agradava a Deus. Não era algo que ia favorecer ao reino. Então, nós precisamos o quê? Renovar. Por isso que ele está falando, renovar. Mudar os pensamentos, né? Substituir o pensamento. Porque a mente, né? Tudo começa na mente. Então, quando você começa a pensar aquilo, vai para o seu emocional e aí daqui a pouco você coloca em prática. Nada acontece por acaso, acontece de um pensamento. Então, precisamos o quê? Renovar nossos pensamentos. Então a mente ela precisa ser convertida também. Não só o nosso emocional, não chorar, só chorar, só gostar do louvor, do ambiente, mas sim a mente. Não, eu tô aqui porque eu quero a minha vida transformada, porque eu creio que Cristo fez tudo por mim, por amor a mim, para me salvar. Então isso aí você tem que estar ali com esse pensamento. Está ali porque você quer servir a Cristo, que é uma vida de transformação, tá bom? Então aqui em Romanos 12, marque aí para você ler depois, que as nossas emoções, elas nos controlam, né? Muitas vezes elas nos controlam. Então por isso que às vezes quando nós estamos irritados, estressados com alguma coisa, nós falamos coisas que não era para falar. Porque as emoções estão muito afloradas, nós não estamos controlando o nosso emocional. Então, muitas vezes o emocional atrapalha se a gente não tiver equilíbrio. Nós precisamos o quê? Ter equilíbrio emocional. Mas isso vem aonde? Vem da nossa mente. Renovando a mente. Igual aqui falou, renovando os pensamentos, renovar, né, o pensamento. Se eu era uma pessoa impulsiva, se eu era uma pessoa que falava muito, eu agora vou renovar. Preciso o quê? Falar menos, ouvir mais, ser menos explosivo, ou então crer mais. Se eu era incrédulo, se eu não acreditava, agora eu vou ter que crer mais. Então isso é renovar a mente. Para quê? Para que seu emocional tenha equilíbrio. Quando a mente não é renovada, você continua tendo as mesmas práticas. Por quê? Porque você não equilibrou, não renovou sua mente, então o emocional não foi equilibrado e você continua tendo as mesmas práticas. Então a mente tem que ser renovada. Você tem que entender que agora você é uma nova criatura com Cristo, você nasceu de novo, então a sua mente precisa de uma renovação, de uma modificação de pensamentos. Pensamentos vão ser substituídos, ok? Então vamos para o próximo vídeo.